Olá, quero te convidar para sentar em torno da fogueira comigo. Eu sou de origem tupi-guarani e convidar alguém para sentar em torno da fogueira comigo significa que eu quero abrir minha alma. Eu não aceito meu filho. Ouça, eu não aceito meu filho. Esta é uma afirmativa, talvez que a gente considere inexplicável. Mas ela é possível de acontecer. E ela acontece muito mais do que a gente imagina. Quando eu estava com 28 anos, eu engravidei pela segunda vez. E desde o começo, quando eu peguei o teste que deu positivo, eu tive um sentimento inexplicável de recusa, de rejeição, do não querer viver uma segunda gestação. Mas, devido à minha filosofia de vida, devido às minhas crenças, o meu culto ao sagrado, eu decidi prosseguir com aquela gravidez. Quantas vezes, desde as primeiras semanas, que eu não dormia, eu mal alimentava, porque um pensamento me atormentava. Eu pensava, eu não vou dar conta desta gravidez. Porque os sentimentos que tomavam conta, as emoções do meu dia a dia, elas eram tão fortes. E eu não conseguia entender por que era tão diferente aquela segunda gravidez. Fui hospitalizada várias vezes. Quanto mais a gravidez evoluía, pior eu ficava. O bebê estava bem, mas eu estava péssima. E eu sabia que eu precisava de trabalhar as minhas emoções e sentimentos para que o bebê não sentisse a mesma coisa. Mas aquele sentimento negativo, de negação, me dominava. E eu procurava o recurso da oração, o recurso de florais para acalmar, práticas de exercício. Mas chegava na próxima semana, de novo, eu estava hospitalizada. Os 9 meses parecia anos. Até que chegou no dia do nascimento. Eu não conseguia melhorar. No dia do parto, naquele mesmo dia, a minha turma da faculdade estava colando grau. E eu estava entrando na sala de cirurgia. Como eu gostaria de estar com a minha turma colando grau. Afinal de contas, era o meu primeiro curso superior. E o significado daquele momento era intenso. Mas eu não tive escolha. Era a hora do bebê nascer. Mesmo muito ruim, muito enfraquecida, foi realizada uma cesárea. Quando eu peguei aquele bebê no braço a primeira vez, eu senti uma mistura de alegria com tristeza,
com desespero. O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Porque eu me encontrava numa crise existencial, numa crise de casamento, uma crise que eu achava que eu não ia dar conta de superar. Mas com aquele bebê no braço, fui amamentar, fui cuidar do bebê e guardava só para mim aquele sentimento que eu chamava de sentimento inexplicável. E à medida que o bebê foi crescendo, o bebê também tinha uma recusa por mim. Preferia os braços do pai, preferia os braços do irmão, preferia os braços dos avós e não gostava dos meus braços. Não gostava do meu colo. E eu percebia tudo isso e me sentia culpada. Como que se eu tivesse ensinado aquele bebê a ter aquele sentimento por mim. E quando ela começou a falar, era uma linda menina. Quando ela começou a falar, a primeira palavra dela foi papai. E eu olhava para aquilo e pensava assim, um dia eu vou entender tudo isso. Um dia eu vou compreender esse sentimento inexplicável. E aquilo me queimava. Aquilo era um fogo que ardia a minha alma. E eu procurava explicação. E eu não encontrava. A criança foi crescendo, aprendeu a andar no tempo certo, aprendeu a falar e expressava muito bem. E por vezes ela expressava: eu amo o papai. De você, eu só gosto. Aquilo me doía. Mas nenhum momento eu a condenava. Porque eu sentia que a culpa era minha. Porque era eu que não aceitava o meu filho desde o princípio. Eu que não aceitava a minha filha desde o princípio. Criança muito inteligente, comunicava muito bem. Por vezes, expressava emoções e sentimentos que eu pensava, como pode? Tão nova, tão pequena e tão expressiva. E eu me empenhei em estudar psicologia, em estudar sobre a vida, estudar sobre a reencarnação, estudar sobre o cristianismo, porque eu precisava de alimentar minha alma. Eu não podia continuar com aquele sentimento. E já com 3 anos, nós duas já entrávamos em conflito. Parecia que eu tinha um adolescente comigo. Ela discordava de tudo que eu pedia. E me criticava o tempo todo. Eu vou ter que mudar a forma de tratar essa criança. Essa criança precisa de muito amor. E comecei então a dar mais atenção, a ficar mais próxima, a tirar parte do meu tempo para exclusivamente estar com ela. Porque eu estava decidida que eu precisava de aprender a amar aquele ser. Certa vez, nós fomos a um culto. E ela solta no salão, fazendo peraltices. Mexia nos enfeites, mexia na cortina,
mexia com outras crianças, ela não se aquietava. E teve um momento que eu a trouxe para o colo. E ela chupava o dedinho. Eu a trouxe para o colo, deitei ela ali no meu colo e pedia para ela, por favor, filha, aqui neste lugar, nesta casa de oração, você não pode se comportar desta forma. Fica aqui comigo. Fica aqui. Fica aqui no meu colo. Fica bem aqui quietinha. Porque eu te amo. E ela ali tão perto, com aqueles olhinhos brilhantes, com o dedinho na boca, respondia para mim, eu também, mamãe. E eu ia explicando para ela que era perigoso ela mexer nos objetos que estavam ali, que ela poderia se machucar. E se eu estava pedindo para ela se cuidar, é porque eu amava. E ela respondia, eu também te amo, mamãe. E todas as frases que eu ia falando para ela, ela também me devolvia. Eu também te amo, mamãe. E nós ficamos ali naquele instante, fazendo uma declaração de amor. Ela já com 4 anos. Era a primeira vez que a gente fazia uma declaração de amor uma para outra. Todas as frases que eu repetia, eu falava eu te amo no final e ela me respondia, eu te amo também, mamãe. O culto acabou. Eu saí daquele momento tão feliz, tão radiante, porque eu estava vivendo o melhor momento com ela. Era a gente se declarando, era a gente contando uma para a outra que há 4 anos a gente estava no exercício de aprender a amar. E ela volta para casa correndo, feliz, saltitante. E naquele dia, antes de dormir, ela me abraça. Segurando a mamadeira com a mão e com o outro braço, ela me abraça. E diz, eu te amo, mamãe. Eu falo para ela, eu também. Naquela noite, eu dormi com meu coração cheio de ternura, cheio de amor. E com aquele sentimento de que, obrigada, meu Deus. Nós duas, agora, conseguimos nos encontrar. Nós duas agora sabemos como amar a filha e como amar a mãe. Transcorrido 3 dias depois desse dia lindo de declarações de amor, nós saímos num lindo dia de domingo. O sol estava maravilhoso. O céu estava azul. Ela estava radiante. Ela estava tão feliz. Porque há dias que eu estava de repouso devido a algumas crises renais. E saímos, nós 4. O pai, meu filho mais velho e ela. Mas ela parecia uma borboleta ou ela parecia uma flor. Porque ela não andava, ela flutuava. E ela feliz, e ela alegre. Apaixonada pelo pai, apaixonada pelo irmão. E agora também me amava. Nós saímos assim de casa. E ela
nunca mais voltou. Naquele dia, nós fomos para um clube próximo de nossa casa. E ela se afogou. Nunca mais voltou. Eu conto essa história para você para te dizer que nós temos emoções e sentimentos que a gente não consegue explicar. E essa história começou com esse sentimento. Eu não aceito. Eu não aceito meu filho. E eu fiquei empenhada 4 anos para aprender a amar essa criança. E quando a gente conseguiu se declarar, quando a gente conseguiu se aceitar, dias depois, ela partiu. E de novo outro sentimento inexplicável tomou conta de minha alma. E aquele fogo que no princípio me consumia por dentro, agora ele me consumia inteira. Mas a dor que não nos mata nos transforma. Tudo que eu desejava era morrer. Porque eu não conseguia compreender toda aquela experiência. Que começa com a negação, chega no amor. E agora eu precisava de desapegar. Eu, querendo ou não, ela tinha que partir. Antes de tudo isso, um dia anterior, ela fez tantas recomendações. Mas eu não sabia que era uma despedida. Eu não sabia. Esta dor de me separar dela foi muito mais forte do que aquela dor de não aceitar minha filha. Passei dias sofrendo, chorando, lamentando, reclamando. E a única coisa que me deu força foi olhar para o meu filho mais velho e ver aquela criança linda, amorosa, cercava-me de cuidados, de abraço. E ele dizia para mim: eu estou aqui, mamãe. E ele expressou, escrevendo na parede da casa, os sentimentos dele, que ele compreendia a partida dela. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu pedia para que o Criador me fortalecesse, me desse forças
para eu continuar a minha jornada. E quando eu fui vê-la na UTI, a pediatra falou para mim: se ela sobreviver, provavelmente ela será uma criança com deficiência, porque faltou oxigênio no cérebro. E eu fiquei com aquela frase marcada. Decorrido o meu tempo de direito de ficar ausente do trabalho, uma grande amiga falou para mim: Zilma, você não tem mais condições de continuar, pelo menos por enquanto, em uma sala de aula regular com tantos educandos. Venha trabalhar comigo. Venha trabalhar no Instituto Pestalozzi. Lá tem muitas crianças que precisam do seu amor. Eu fui. Então eu saio do ensino regular e vou para o ensino especial. E quando eu chego naquela escola especial, todas as crianças possuem algum tipo de deficiência ou de síndrome. E eu encontrei muitas menininhas parecidas com a minha. E fui trabalhar com essas crianças. Fui aprender sobre deficiência mental, síndrome de Down, autismo. E mergulhei fundo nestes assuntos. E cada criança que eu encontrava é como se eu encontrasse com a minha filha. E eu comecei esse trabalho no ensino especial e continuo no ensino especial até hoje. Só que hoje eu trabalho com a superdotação, que também é um assunto do meu interesse. Mas quantas mães eu encontrei que estavam vivendo aquele sentimento que eu vivi. Aquele sentimento inexplicável de que eu não aceito meu filho. Eu não aceito meu filho porque ele nasceu com deficiência. Eu sou normal, o pai dele é normal e ele tem deficiência mental. Ou ele tinha uma deficiência física e mental. Ou ele tinha síndrome de Down. Ou ele era autista. Ou às vezes a criança nascia com um conjunto de deficiências. E as mães não tinham coragem de contar que não aceitava seus filhos. Mas as suas ações, o seu jeito de tratar, a sua impaciência, contava pra gente que ela não dava conta de aceitar o seu filho. A gente sente vergonha quando a gente vive um conflito entre ser uma mãe ideal com uma mãe real. E enquanto os profissionais corriam para continuar com o trabalho com as crianças, eu me esforçava o máximo que eu podia para acolher aquelas mães, para colocar elas no colo, para dizer para elas que eu entendo o que você está vivendo. Eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu também vivi isso. Eu também não aceitei minha filha. E elas perguntavam que deficiência ela tinha. E eu respondia: não, ela não tinha deficiência. Quem tinha deficiência era eu. E qual era a minha deficiência? Eu não sabia amar. Porque eu não me amava. Eu não posso aceitar alguém quando eu não me aceito.
E nós tecíamos conversas e confidências e fazíamos roda de conversa. E aquelas mães, então, iam colocando os seus sentimentos. E eu dizia para elas: sejam verdadeiras com vocês. Cria espaço dentro de vocês para dizer sobre aquilo que você não compreende, para que a gente possa compreender daqui para frente. Claro, eu me esbarrei na questão que eu não era psicóloga, eu não era terapeuta. Mas eu dizia para minha diretora: tudo bem, eu não tenho nenhuma dessas formações. Eu sou apenas uma licenciada em geografia. Mas eu vivi isso. Então, por favor, coloque uma psicóloga lá comigo. Porque se a gente não acolher essas mães, se a gente não colocar essas mães no colo, elas não vão dar conta desta missão. Elas não vão conseguir alcançar o objetivo que elas precisam, que é aprender a amar. E assim nós continuamos com o nosso trabalho. Muitas mães contavam para a gente que se sentiam consoladas, que se sentiam entendidas, aceitas, e que elas estavam diminuindo a culpa. Tem algo pior para a vida de um ser humano do que carregar uma culpa daquilo que não se explica. E eu fui me envolvendo cada vez mais neste assunto da educação especial. Até que chegou em um ponto que eu recebi um outro convite. E fui trabalhar em outro lugar com educação especial também. Fui trabalhar dentro de um presídio. Depois recebi um outro convite para trabalhar dentro do hospital, com as crianças que adoecem. E que o projeto que eu estava, que é a pedagogia hospitalar, dá continuidade à escolarização dessas crianças enquanto elas estão tratando do câncer. E de novo eu encontrei muitas mães que não aceitavam também. Não aceitavam seus filhos e também não aceitavam o que os seus filhos estavam vivendo. E elas choravam e perguntavam: por que meu filho, tão jovem, tão pequeno, tão bebê, tem câncer? E quando eu ia ouvir a história, existia por trás de todo aquele sofrimento no presente, aquele sentimento de rejeição durante a gravidez, no nascimento. Muitas tiveram dificuldade para amamentar. E de novo eu me via acolhendo as mães. De novo, quando eu olhava para aquelas crianças dentro do hospital, na pediatria, é como se eu encontrasse ali parte de minha filha naquelas crianças. E muitas me emocionaram, porque muitas vezes elas me tratavam de uma forma que lembrava o olhar de minha filha. E muitas vezes eu tive que acolher as mães, porque naquele momento, se elas não fossem acolhidas, elas não dariam conta de sustentar este sentimento da negação do filho, da negação da doença do filho, da negação daquela experiência terrível, dolorosa. E ali eu estava de novo, fazendo aquilo que eu queria que fizessem comigo. Decorrido quase 2 décadas dentro desse trabalho, eu chego então no núcleo de atividades de altas habilidades superdotação para trabalhar com superdotados. E para minha surpresa, lá também eu encontrei
e eu encontro mães que não aceitam seus filhos, porque ela olha para o filho com características tão diferenciadas que elas perguntam: meu Deus, meu filho é um problema. Falam que ele é superdotado, falam que ele tem talento, falam que ele tem uma inteligência extraordinária e eu não consigo relacionar com meu filho. Eu não consigo aceitar o meu filho. E de novo, eu vou acolher essas mães. E vou mostrando para elas que é possível compreender o fenômeno da superdotação, que é possível também se compreender que elas se entreguem para esse espaço da fala, da expressão, que elas têm o direito de demonstrarem o que sentem. E aí a gente começa essa conversa. E é claro que essa conversa, ela nos queima por dentro, né? Porque é você ter a coragem de abrir o seu campo emocional e de mostrar para o outro que você é humana, que você sente raiva, que você tem muitas emoções, mas que você também pode aprender a amar. Então, mães, pais, vocês que vivem uma situação semelhante de negar o seu filho, eu compreendo que você talvez ainda não compreende. E às vezes você sente vergonha desse sentimento. Eu sei, eu também sentia. Mas a gente precisa de procurar ajuda quando a gente não dá conta de fazer sozinho. É preciso que você abra seu coração, criando esse espaço de cura, criando esse espaço de esperança, de renovação. A superdotação, se ela ainda é um problema para você, é porque você ainda não aprendeu o que tem que aprender. E se nós estamos aqui nesse instante, você nesse encontro comigo, se a gente ainda está vivo aqui, depois de tudo que a gente já viveu, é porque nós ainda não aprendemos o que temos que aprender. E depois de experiências dolorosas, trágicas, construtivas, reconstrutivas, eu posso te afirmar, é possível sim entender o que você está vivendo. É possível sim transformar o inexplicável em esperança, em amor. Porque eu passei por isso. Eu sei como é. Quando eu te convidei para sentar em torno de uma fogueira, era exatamente para abrir a minha alma para você. Para dizer para você que tudo que nos acontece é material didático para a nossa evolução. Tudo neste universo evolui. E não tem como nós, seres humanos, também não evoluir. E o caminho é o caminho do amor. É o caminho do reconhecimento, da aceitação, do respeito por si mesmo, para você, de fato,
aprender a se amar. Porque quando a gente aprende esse grande mandamento de se amar, aí sim você também aprendeu a amar o outro. E isso é uma constante. Nós temos um convite diário para isso. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Olha o que nós estamos vivendo atualmente. Você que reclamou tanto que não tinha tempo para sua família. Agora nós temos tempo. Nós pedimos tempo, não foi? Pois agora nós temos tempo. Agora é tempo de ficar em casa. Porque há tempo para tudo. Se é tempo de ficar em casa, é porque é tempo de reconstruir as relações. É tempo de entender o inexplicável. É tempo de se transformar. Aproveite então o dia. E vá até a pessoa mais próxima aí dentro de sua casa. E conte para ela, com todo o seu sentimento, que você a ama, que ela é importante para você. Se declare. E se declare com alegria, porque a alegria é o principal elemento do amor. Se declare. Conte que você a ama. Conte que ela é importante. Diga a ela que você só é o que é, porque ela está aqui com você, nesse mesmo contexto. E assim a gente consegue deixar esse fogo queimar esse passado, ressignificando, para a gente olhar para os nossos filhos e dizer: eu te aceito, meu filho. Eu te aceito, meu filho. Eu te amo, meu filho. Porque eu aprendi a me amar. E assim, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Quero agradecer a sua presença. Gratidão pela sua presença. E obrigada por aceitar sentar comigo ao lado de uma fogueira. Paz.